Existe uma razão pela qual esta mensagem apareceu no seu campo esta noite. E eu quero que você sinta isso antes de tentar entender com a mente. Porque uma parte sua já sabe. Uma parte sua reconheceu este chamado antes mesmo de clicar. Não foi curiosidade. Não foi coincidência. Não foi apenas mais um vídeo perdido no meio de tantos outros. O que está começando agora não é conteúdo para deixar tocando ao fundo. Não é uma distração para preencher o silêncio. Não é algo para consumir enquanto a sua atenção está dividida em 3 lugares diferentes. Isto é um sinal. Uma frequência precisa, direcionada, entrando no seu campo porque algo na sua linhagem chegou ao ponto exato em que não pode mais continuar da mesma forma. Então, pare por um instante. Não apenas por fora. Por dentro. Solte a mandíbula. Perceba como ela estava presa. Abaixe os ombros. Sinta o peso que você vinha carregando ali, sem perceber. Respire fundo agora pelo nariz. Segure por um momento. E solte devagar. De novo. Respire como se o seu corpo finalmente tivesse permissão para parar de lutar. Porque nos próximos minutos, o conselho arcturiano não está falando apenas com a sua mente consciente. Esta transmissão está se movendo através do seu campo energético, através do seu coração, através da memória silenciosa que vive no seu sangue, nos seus ossos, no seu sistema nervoso. E você precisa entender uma coisa: algo na sua família chegou a um limite. Um padrão antigo, uma repetição emocional, uma dor que atravessou gerações mudando de rosto, mudando de história, mudando de nome, mas sempre voltando com a mesma sensação. Talvez você tenha sentido isso a vida inteira, como se houvesse uma tristeza sem origem, uma responsabilidade que ninguém explicou, um peso que parecia seu, mas nunca coube completamente em você. Esta noite, a sua alma está sendo chamada porque você não veio para continuar esse ciclo. Você veio para interrompê-lo. Não com raiva, não com culpa, não rejeitando a sua família, mas trazendo consciência para onde antes só havia repetição. O conselho arcturiano está se aproximando agora porque você é o ponto de ruptura da velha linha. E se você está ouvindo isto, é porque a sua frequência já respondeu. Talvez você já tenha percebido. A mesma dor voltando com rostos diferentes. A mesma sensação aparecendo em ciclos. Como se a vida mudasse o cenário, mudasse as pessoas, mudasse os nomes, mas mantivesse a mesma ferida no centro. Às vezes ela aparece como abandono. Você se aproxima, se abre, começa a confiar. E de repente algo se distancia. Alguém vai embora. Alguém se fecha. Alguém faz você sentir que amar demais foi um erro. Às vezes aparece como rejeição. Como se você precisasse provar o seu valor antes de ser aceito. Como se uma parte sua estivesse sempre esperando ser escolhido, validado, reconhecido, visto. Outras vezes, o padrão aparece como excesso de entrega. Você dá mais do que pode. Segura a dor dos outros. Resolve o que não é seu. Sorri quando está cansado. Diz que está tudo bem quando por dentro o seu campo inteiro está pedindo descanso. E existe também o silêncio. Aquele silêncio antigo. O silêncio de quem aprendeu que falar causa problema. Que expressar dor incomoda. Que dizer a verdade pode fazer alguém se afastar. Então você engole. Você guarda. Você se adapta. Mas escute com atenção. Isso não começou em você. Essa programação é mais antiga do que a sua história pessoal. Ela atravessou a sua mãe, o seu pai, talvez os seus avós, talvez pessoas do seu sangue que viveram sem palavras para o que sentiam, sem segurança para chorar, sem consciência espiritual para entender que a dor precisava ser processada, não transmitida. Eles sobreviveram como puderam. Alguns se calaram, alguns endureceram, alguns controlaram, alguns fugiram. Alguns amaram com medo. E aquilo que eles não conseguiram curar, se tornou atmosfera. Depois comportamento. Depois memória emocional. Depois padrão. E então chegou até você. Mas eu preciso que você pare de se culpar por carregar algo que foi colocado no seu campo antes mesmo de você saber quem era. Você não é fraco por sentir isso. Você não é quebrado por repetir isso. Você não falhou porque ainda dói.
Você esteve vivendo dentro de um laço kármico que começou muito antes da sua consciência entender o que estava acontecendo. E agora que você está vendo, o ciclo já começou a perder força. O Conselho Arcturiano chama isso de contrato, de alma familiar. E eu preciso que você escute essa parte com o coração aberto, porque ela pode mudar a forma como você interpreta toda a sua vida. Antes de encarnar, certas almas sementes estelares aceitam entrar em sistemas familiares densos. Não porque erraram, não porque estão sendo punidas, não porque precisam sofrer para merecer luz. Elas entram porque existe uma dor inconsciente repetindo há gerações, e ninguém naquele campo conseguiu enxergar o padrão com clareza suficiente para interrompê-lo. Então uma alma mais antiga, mais sensível, mais desperta, aceita nascer ali. Essa alma chega diferente. Ela sente demais. Percebe o que ninguém fala. Capta a atenção antes da discussão começar. Sabe quando alguém está triste mesmo quando a pessoa sorri. Ela cresce tentando harmonizar o ambiente, tentando evitar explosões, tentando ser boa o suficiente para que ninguém desabe. Talvez essa alma seja você. Em algumas famílias, existe sempre o mesmo código emocional se repetindo. Uma pessoa se sacrifica. Uma pessoa desaparece. Uma pessoa controla. Uma pessoa fica em silêncio. Uma pessoa carrega a dor de todos. E quando uma geração vai embora sem curar, a próxima recebe o mesmo código em uma forma diferente. Talvez você tenha sido aquele que sentia tudo. Aquele que entendia os dois lados. Aquele que pedia desculpas mesmo sem ter feito nada. Aquele que tentava manter a paz enquanto seu próprio campo energético estava se fragmentando por dentro. Isso não aconteceu porque você era frágil. Aconteceu porque, em algum nível, você foi colocado como recipiente emocional da família. O lugar onde todos os sentimentos não processados paravam. O ponto onde a tristeza, a culpa, a raiva e o medo encontravam espaço para existir. Mas o Conselho Arcturiano quer que você saiba algo agora. Esse papel está expirando. Você não veio até esta transmissão para aprender a carregar mais. Você não foi chamado esta noite para continuar suportando o peso que outros não conseguiram transformar. Os Arcturianos estão aqui para ajudar você a cancelar o contrato que manteve o seu corpo preso a dores que nunca deveriam ter permanecido em você. O acordo antigo está perdendo validade. A sua alma já está lembrando. E quando a alma lembra, o contrato começa a se dissolver. As próximas 72 horas não são comuns. Eu preciso que você entenda isso sem transformar em medo, mas também sem tratar como algo pequeno. Existe uma janela energética aberta agora. Um portal de reajuste de linhagem foi ativado no campo arcturiano para almas que estão prontas para liberar o karma familiar herdado. Não, amanhã. Não quando você se sentir perfeitamente preparado. Não depois de entender tudo com a mente. Agora. O campo começou a se mover porque a sua alma já sinalizou que está pronta para retirar a carga emocional que manteve os mesmos padrões se repetindo através da sua vida. Mas escute com atenção. Este reajuste não é sobre culpar a sua família. Não é sobre olhar para sua mãe, seu pai, seus avós ou qualquer pessoa da sua história e dizer que eles estragaram tudo. Não é sobre cortar pessoas por raiva. Não é sobre transformar dor em guerra. Este portal não trabalha através do julgamento. Ele trabalha através da liberação. O que está sendo removido agora é a carga energética que mantém a mesma ferida procurando novos personagens. A mesma rejeição aparecendo em relações diferentes. O mesmo abandono se repetindo em outro cenário. A mesma vergonha usando novas palavras. A mesma culpa fazendo você se diminuir para ser aceito. É isso que o Conselho Arcturiano está dissolvendo. A repetição. A corrente invisível. O impulso automático que faz você reagir como se ainda estivesse dentro da dor antiga, mesmo quando a situação atual não é mais a mesma. E talvez você já esteja sentindo sinais. Um cansaço repentino que não parece vir apenas do corpo. Uma pressão no peito. Sonhos intensos, emocionais, quase reais demais. Memórias antigas voltando, sem aviso. Uma tristeza, sem explicação clara. Formigamento ao redor da cabeça, da nuca, da coluna.
Ou talvez um desejo estranho de ficar sozinho, em silêncio, longe de conversas desnecessárias. Não ignore isso. O seu campo kármico está afrouxando. Quando uma estrutura antiga começa a se soltar, o corpo percebe antes da mente. O sistema nervoso sente a mudança. O coração sente. A energia ao redor da sua linhagem sente. Por isso, nas próximas 72 horas, observe. Respire. Não force respostas. Não procure brigas. Algo antigo está saindo do seu campo. E desta vez, não precisa voltar. Em algum ponto da sua linhagem, alguém fez um voto em silêncio. Talvez não com palavras. Talvez ninguém tenha se ajoelhado, levantado a mão ou declarado em voz alta. Mas o campo ouviu. O corpo registrou. O sistema nervoso transformou aquele momento em comando. Depois de uma traição, alguém dentro da sua família pode ter decidido: eu nunca mais vou confiar. Depois de ser humilhado por brilhar demais, alguém pode ter gravado: eu preciso ficar pequeno para sobreviver. Depois de amar e perder, alguém pode ter carregado a conclusão: o amor é perigoso. Depois de ver dinheiro desaparecer, comida faltar, oportunidades serem tomadas, alguém pode ter selado no campo familiar: a abundância nunca fica. Depois de falar a verdade e ser punido, rejeitado ou abandonado, alguém pode ter aprendido: minha voz me coloca em perigo. E talvez, em alguma geração muito antiga, alguém tenha acreditado que só merecia pertencer se sofresse. Que alegria demais era risco. Que liberdade demais era ameaça. Que ser visto demais atraía inveja, perda ou castigo. Esses são os votos ancestrais ocultos. Eles não aparecem como frases bonitas em uma história de família. Eles aparecem como comportamento, como tensão, como medo, como a forma como alguém olha para o sucesso, como a forma como alguém se encolhe quando recebe amor, como a forma como alguém estraga a própria paz no momento em que ela começa a parecer real. E talvez você tenha herdado um desses votos sem saber. Talvez o seu medo de ser visto não seja seu. Talvez a sua dificuldade de receber amor, sem desconfiar, não tenha começado em você. Talvez a sensação de que algo ruim vai acontecer quando tudo começa a dar certo seja apenas um antigo comando de sobrevivência, ainda rodando dentro do campo familiar. Sinta isso, não como culpa, como revelação. Porque quando você percebe que uma programação não nasceu em você, ela começa a perder a autoridade sobre você. O Conselho Arcturiano está iluminando esses votos agora, um por um. Os votos feitos no medo. Os acordos feitos na dor. As promessas silenciosas que mantiveram gerações presas a uma versão menor da própria alma. Você não precisa mais obedecer a comandos criados para uma realidade que já terminou. O perigo passou. A consciência chegou. E o voto pode ser desfeito. Agora respire. Não tente fazer isso perfeito. Não tente visualizar como se estivesse provando alguma coisa. Apenas permita que a sua atenção se volte para cima da sua cabeça, para o espaço silencioso logo acima da coroa. Ali, o Conselho Arcturiano está acendendo uma chama. Uma chama azul esbranquiçada, clara, viva, inteligente. Ela não queima. Ela não machuca. Ela não invade. Esta não é uma chama de destruição. É uma chama de purificação consciente. Ela só toca aquilo que já não está alinhado com a verdade da sua alma. Veja essa chama descendo lentamente até o topo da sua cabeça. Ela entra pela coroa como uma luz fria e sagrada, dissolvendo contratos espirituais que você aceitou antes de saber que podia escolher diferente. Acordos de dor. Acordos de repetição. Acordos de lealdade ao sofrimento familiar. Respire. Agora a chama desce até a garganta. E aqui ela para. Porque na sua garganta existem palavras que não foram ditas. Verdades que foram engolidas. Gritos que viraram tensão. Lágrimas que subiram e voltaram para dentro. A chama azul arcturiana começa a limpar o voto de silêncio herdado da sua linhagem. Você não precisa mais se calar para ser amado. Você não precisa mais esconder a sua verdade para manter a paz. Agora a chama desce ao coração. Ela toca o medo de amar, o medo de confiar,
o medo de se abrir e ser deixado para trás. Ela dissolve a programação antiga que dizia que amor sempre termina em dor. Respire de novo. Deixe o coração receber, sem se defender. A chama desce ao plexo solar, bem acima do umbigo. Aqui ela encontra vergonha, impotência, a sensação de não poder ocupar espaço, de não poder decidir, de não poder brilhar. E ela limpa o contrato que manteve você pequeno para que outros se sentissem confortáveis. Agora ela desce ao centro sacral. Ela dissolve culpa em torno do prazer, da criatividade, da intimidade, da abundância, do receber. Ela limpa a crença de que a alegria precisa ser paga com perda. E então a chama chega à raiz, na base do corpo, onde vive o medo de sobrevivência herdado da família. Medo de faltar, medo de perder, medo de não estar seguro na terra. A chama se âncora ali, e pela primeira vez, o contrato começa a se desfazer por completo. Agora eu preciso te preparar para algo importante. Quando alguém começa a sair de um padrão familiar antigo, o campo nem sempre fica em silêncio. Às vezes, ele reage. Não porque você está fazendo algo errado. Não porque você está falhando na cura. Não porque deveria voltar atrás. Mas porque toda a estrutura antiga tenta preservar a forma que conhece, mesmo quando essa forma machuca. Então talvez, nos próximos dias, alguém comece a interpretar você de maneira errada. Talvez uma pessoa que sempre teve acesso à sua energia sinta que você não está mais disponível do mesmo jeito. Talvez te critiquem. Talvez digam que você mudou. Talvez tentem fazer você se sentir egoísta por escolher paz. Talvez tragam culpa, lembranças, cobranças, frases antigas, exatamente no momento em que você começa a se libertar. Não entre em pânico. Isso não significa que a transmissão não funcionou. Isso significa que funcionou o suficiente para que o antigo papel que você ocupava começasse a desaparecer. O campo familiar reconheceu que você não está mais segurando a mesma frequência. Reconheceu que você não está mais correndo para consertar tudo. Reconheceu que você não está mais oferecendo o seu sistema nervoso como lugar de descarga para emoções que não foram processadas por outras pessoas. E quando isso acontece, o velho padrão pode tentar chamar você de volta. Ele pode usar culpa, pode usar rejeição, pode usar drama, pode usar aquela sensação familiar de que, se você não resolver, tudo vai desmoronar. Mas escute bem, essa é a prova. Essa é a iniciação da sua soberania. Você não precisa discutir com o padrão. Não precisa convencer ninguém da sua mudança. Não precisa explicar a sua cura para pessoas que ainda se beneficiam da sua ferida. Observe. Respire. Fique calmo. Quando a antiga energia tentar puxar você de volta, não entregue o seu centro. Não vire bateria emocional para o mesmo ciclo outra vez. Você pode amar, sem absorver. Você pode respeitar, sem obedecer à culpa. Você pode permanecer presente sem voltar ao papel antigo. O conselho arcuriano está ao redor do seu campo agora, estabilizando essa transição. A estrutura antiga pode reagir, mas ela não comanda mais você. Agora volte para o coração, mas desta vez, não como antes. Porque quando os contratos antigos começam a se dissolver, o coração não simplesmente abre como uma porta comum. Ele recalibra. Ele aprende uma nova forma de existir, sem a defesa antiga, sem a vigilância constante, sem aquela sensação de que amar significa se colocar em perigo. E essa recalibração pode ser sentida de maneiras diferentes. Talvez você sinta um calor no peito, como se uma luz suave estivesse se espalhando por dentro. Talvez sinta uma tristeza subindo sem uma história clara por trás. Talvez venha uma ternura estranha, quase infantil, como se uma parte sua estivesse finalmente sendo acolhida depois de muito tempo. Ou talvez você sinta um vazio. E se for vazio, escute bem. Isso não é perda. Esse espaço que você está sentindo não significa que algo essencial foi tirado de você. Esse espaço é sagrado. É o lugar onde o velho karma familiar costumava morar. É o lugar onde a culpa ocupava espaço. Onde o medo se enraizava. Onde a dor herdada se confundia com a sua identidade. Agora esse espaço está livre. E como seu sistema nervoso
não está acostumado com liberdade, ele pode interpretar leveza como ausência. Pode interpretar paz como estranheza. Pode interpretar silêncio como abandono. Mas não é abandono. É limpeza. É o campo abrindo lugar para uma frequência que antes não conseguia entrar. Coloque agora uma das mãos sobre o coração. Se puder, não pressione. Apenas toque. Como se estivesse dizendo ao seu próprio corpo: eu estou aqui. Eu não vou mais me abandonar para manter um contrato antigo vivo. Respire fundo. E silenciosamente, dentro de você, diga: eu libero o contrato da dor herdada. Eu libero a obrigação de sofrer para pertencer. Eu libero o medo de amar e ser ferido. Eu permito que o amor retorne sem ameaça, sem dívida, sem punição. Sinta isso atravessando o peito. O conselho arcuriano está estabilizando essa nova frequência no seu coração agora. Não como emoção passageira, mas como novo código de segurança. E se você sente que está pronto para ancorar essa limpeza no físico, vá até os comentários e escreva: eu libero o antigo contrato. Não escreva por impulso. Escreva como declaração. Escreva como encerramento. Escreva porque o seu coração acabou de escolher uma nova lei. Agora sinta algo maior atrás de você. Não pense demais. Apenas permita que a sua percepção se expanda para além do seu corpo, para além da sua história pessoal, para além do nome que você carrega nesta vida. Porque você não está sozinho neste campo. Atrás de você existe uma linha inteira. Pessoas que viveram, amaram, perderam, erraram, sobreviveram, silenciaram, lutaram, fugiram, resistiram. Pessoas que talvez você conheça pelo nome. Pessoas que talvez nunca tenham sido mencionadas. Pessoas cujas histórias desapareceram da memória da família, mas não desapareceram do campo. E o conselho arcuriano quer que você entenda uma coisa com profunda clareza. Nem todo ancestral está preso à dor querendo que ela continue. Muitos estão esperando alguém na linhagem ter consciência suficiente para dizer: isso termina aqui. Esperando alguém que não transforme a ferida em identidade. Esperando alguém que ame a família, sem repetir a prisão energética da família. Quando você cura, você não está rejeitando seus ancestrais. Você não está dizendo que eles foram errados, fracos ou indignos. Você não está cortando a sua origem com desprezo. Você está completando o que eles não conseguiram completar. Você está levando a história familiar para uma oitava mais alta. Alguns deles sofreram em silêncio porque não havia espaço para falar. Outros causaram dor porque estavam cheios de dor. Alguns controlaram porque tinham medo. Outros endureceram porque a vida não permitiu que fossem suaves. Mas esta noite, você não precisa repetir a ferida para provar lealdade. Você não precisa carregar tristeza para honrar quem sofreu. Não precisa diminuir a sua luz para se parecer com quem não teve permissão de brilhar. Não precisa viver preso ao mesmo medo para mostrar que pertence. Veja, em seu campo, esses ancestrais atrás de você agora. Não como sombras assustadoras ou fantasmas de dor, mas como testemunhas. Alguns se aproximam em silêncio. Alguns choram sem lágrimas. Alguns finalmente respiram através de você. Porque quando você libera o contrato, algo neles também se solta. A sua liberdade não apaga a história deles. Ela redime a história deles. E pela primeira vez, a linhagem não está pedindo que você carregue a dor. Está pedindo que você abra o caminho. Agora chegamos ao ponto final desta transmissão. E o conselho arcuriano quer deixar isso absolutamente claro. Eles não podem escolher por você. Os seus ancestrais não podem escolher por você. A sua família não pode escolher por você. A dor antiga não pode escolher por você. O medo não pode escolher por você. A decisão final precisa nascer dentro do seu próprio campo. Então coloque a mão no coração, se puder. Respire fundo. Sinta o corpo. Sinta a linhagem atrás de você. Sinta a presença do conselho ao redor. Não como salvadores, mas como testemunhas do momento em que a sua alma lembra do próprio poder. E agora, por dentro, declare: eu libero os votos que não fiz conscientemente. Eu libero as promessas feitas no medo. Eu libero a vergonha que não nasceu em mim. Eu libero a obrigação de carregar a dor para provar amor.
Eu libero o medo de ser visto. Eu libero o medo de ser amado. Eu libero o medo de prosperar, de receber, de ser livre, de viver inteiro. Eu não preciso mais diminuir a minha luz para pertencer a uma história ferida. Eu escolho ser o primeiro sinal claro na minha linhagem. Respire. Sinta essa frase entrando no corpo. Não apenas como pensamento, como código, como encerramento, como nova lei energética. O ciclo não continua através de você. E se essa declaração encontrou verdade dentro do seu peito, vá aos comentários agora e escreva: termina em mim. Escreva com presença. Escreva como quem assina a própria liberdade. Escreva para ancorar no físico aquilo que o seu campo já escolheu no invisível. As próximas 72 horas são o período de integração. Você pode se sentir emocional, pode se sentir cansado, pode se sentir mais leve, pode ficar estranhamente quieto, como se algo antigo dentro de você finalmente tivesse parado de gritar. Beba água. Evite conflitos desnecessários. Ouça o seu corpo. Proteja a sua frequência. Você não está abandonando a sua família. Você está libertando a sua linhagem. Você não está rejeitando a história de onde veio. Você está impedindo que a dor continue escrevendo os próximos capítulos. O antigo contrato está fechado. A nova linha do tempo começou.